mulher, quando ela está no período de TPM, ou ela está no período de menopausa, a mulher tem que tomar um cuidado muito grande, porque ela vai olhar algumas situações que ela não está tendo uma visão correta. Os hormônios estão aflorados, e os sentimentos estão aflorados, e as emoções estão bem afloradas. Então ela vê uma situação assim, que é pequena, mas ela vê deste tamanho. Mas na cabeça daquela mulher que está naquele processo, é real. O que eu estou tentando passar para você aqui, é que tem situações que nós estamos vivendo, nós estamos vendo uma situação, e ela não é real como nós estamos vendo. Tem algo por trás. Por isso é esse tema, ampliando a nossa visão espiritual. Até aqui eu falei sobre a visão física e a emocional. Mas nós temos que olhar a nossa visão espiritual. Se a nossa visão espiritual estiver embaçada, nós não vamos conseguir enxergar o que está acontecendo na nossa vida. Se a nossa visão espiritual, nós não conseguimos enxergar como se deve, nós vamos ver errado. Imagine que aquele espelho que eu limpei, ele fosse o meu mundo espiritual. Então, para mim, ele estava limpo. Eu estava olhando para o espelho e eu estava vendo limpo. Quando eu troquei a visão, eu vi que não estava limpo, como deveria estar. Os nossos olhos espirituais, eles precisam estar limpos. A nossa visão espiritual, dentro de um processo físico, nós vamos cuidar da nossa visão física. Dentro de um processo da alma, nós vamos tratar de maneira terapêutica ou cura da alma, para nós mudarmos a nossa visão dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Mas quando se trata de mundo espiritual, nós temos que pedir em oração, para que o Senhor amplie a nossa visão. Se você está passando alguma situação, de repente você está olhando com uma nova visão, e o Senhor quer que você olhe com a visão não nova ou antiga, Ele quer que você olhe com a visão muito ampliada. Então eu quero que você faça agora comigo, mentalmente aí, um mapeamento do que você vem orando. Um mapeamento do que você vem buscando a Deus. Você está com a visão limpa, ou você só está achando, como eu no espelho, que a visão estava limpa, e que na verdade não estava? Quando nós temos a nossa visão espiritual comprometida, nós não visualizamos o que é espiritual. Não visualizamos. Então nós precisamos estar com a visão aberta. Ontem, por exemplo, aconteceu um fato interessante. Eu, com Zé Luiz, eu cheguei em casa, atendi a tarde inteira aqui, e aí nós chegamos em casa, colocamos a Esther para dormir. Eu disse assim: eu quero assistir um filme, você não quer assistir comigo? É aquele momento da gente relaxar. Eu falei: escolhe um filme. Aí ele escolheu um filme lá, Malazarte. Aí quem conhece a história de Pedro Malazarte, o que nós imaginamos? É a história de Pedro Malazarte. Então nós vamos dar muita risada. E nós começamos a assistir aquele filme. E de repente, aquele filme mostrou algo ali, de uma maneira cômica, até tirando um pouco de sal, sobre a volta de Jesus, sobre Apocalipse. Mas parecia algo no início muito normal. Parecia algo normal. Mas de repente, dentro daquele filme normal, eu percebi que não tinha algo normal. E aonde eu e Zé Luiz olhamos a conclusão e falamos: olha,
dá uma olhada no mundo espiritual que está aqui dentro. Aí eu fiquei imaginando uma pessoa que não tem a visão ampliada espiritualmente. Ela vai assistir aquele filme e tem cenas que passam muito rápido que ela não vai perceber. Ela vai achar que aquilo é normal. E dentro de uma cena, algo me chamou a atenção, porque o filme estava normal e de repente entrou aquela cena. Que cena que era essa? Apareceu o espírito de sucubus e incubus. Que é a pessoa que vem, é um ser que vem atormentar o outro à noite para manter relação sexual. Mas era um filme normal. Era um filme que de repente, olhando para o filme, a Esther poderia estar ali conosco, porque parecia um filme inocente. Mas no meio daquela cena, imediatamente, eu detectei. E nós começamos a avaliar aquilo espiritualmente. Olha como que Satanás, ele é astuto. Ele pegou um filme simples, que vamos dizer até uma criança pode assistir esse filme, e dentro ele coloca uma situação dessa. Agora a pessoa que não ampliou a sua visão nessa área, ele não vai ver. Então é isso que eu estou passando para você hoje. Que nós hoje vamos pedir ao Espírito Santo que amplie a tua visão espiritual de situações corriqueiras no teu dia a dia, situações simples no teu dia a dia, que você está olhando com os olhos físicos e não é físico. Que você até está olhando com os olhos emocionais e não é emocional. E que você precisa olhar com os olhos espiritual. E o nosso Pai eterno é tão lindo que Ele colocou dentro de nós isso, a nossa visão física, para nós enxergarmos fisicamente. Ele nos deu de presente a nossa visão emocional, para nós comunicarmos emocionalmente. Então nós temos que guardar as nossas emoções para isso, mas nós temos também, que foi dado por Ele, para nós visualizarmos o mundo espiritual. E aqui é que entra a pergunta: o que você está passando? Você está conseguindo conectar com os teus olhos espirituais? Você está conseguindo olhar o lado espiritual? Quando eu digo olhar o lado espiritual, vai ter coisa que você vai olhar o lado espiritual e você vai ver que não tem nada espiritual. Você vai olhar, você vai falar: não, isso aqui eu sei que é normal. Então isso aqui é alma, eu vou tratar na alma. Mas quando nós não temos o nosso espírito com a visão ampliada, nós vamos ter uma confusão de visão. Nós vamos confundir o que é espiritual, a gente mistura para o emocional. O que é emocional, a gente joga para o espiritual. O que é físico, a gente quer lançar para o espiritual. E aí está uma confusão. É por isso que tem muitas coisas que nós não conseguimos resolver dentro de nós. Porque nós não estamos tratando com a visão correta. E eu quero convidar você a olhar com a visão correta. Perguntar para o Espírito Santo. Eu estava resolvendo um caso essa semana. E eu estava resolvendo aquela situação, e aquela situação ela não se ampliava. Eu via que tinha algo espiritual naquela situação, mas eu não podia fazer nada, porque a pessoa estava enxergando emocionalmente. Chamei o Zé Luiz e falei: Cheiro, vamos orar comigo? Porque essa noite Deus vai ampliar a visão daquela pessoa. O Senhor vai ampliar. O Senhor precisa ampliar, porque eu não consegui ampliar, o Espírito Santo consegue. E nós dois oramos sobre isso. Quando foi 7 horas da manhã, a pessoa me ligou e disse assim: olha, realmente eu vi agora o que aconteceu. Eu não tinha falado nada, mas a pessoa viu o lado espiritual do que estava acontecendo. É isso que eu quero
passar para você hoje. Tem a tua visão física ampliada, sim. Tem a tua visão emocional ampliada, sim. Mas tem a tua visão espiritual ampliada. Quando nós ampliamos a nossa visão espiritual, nós não vamos cair em uma mensagem que eu ministrei aqui, no laço do passarinheiro. Quem lembra aí dessa ministração do laço do passarinheiro? Então, se a minha visão está ampliada, eu vou ver o laço do passarinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou esquivar, eu vou correr. Mas para eu esquivar, para eu fugir do laço do passarinheiro, eu preciso ter a minha visão ampliada. E tem um texto que é muito lindo, que está lá em 2º livro de Reis, tá? Capítulo 6. Você que tem Bíblia aí, 2º livro de Reis, capítulo 6, e versículo 17. 2º livro de Reis, capítulo 6, versículo 17. Diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu estava dentro de uma batalha. Eliseu estava numa guerra física. O rei estava atrás de Eliseu. Então era uma batalha aos olhos humanos, físico. Existia um rei, e esse rei estava lutando contra ele. Físico. Existia um rei que queria destruir Eliseu. E era uma batalha aos olhos humanos, físico. Porém, o menino de Eliseu, o servo de Eliseu, estava olhando com os olhos emocionais e físico. Quando eles acordam de manhã, ele abre a janela, ele vê literalmente soldados cercando eles. Então aquele moço teve a visão física, ele conseguiu ver. Só que naquele momento ele teve também uma visão emocional. O que ele sentiu com a visão emocional? Medo, pavor, desespero. E ele não conseguiu ver o lado espiritual. E naquele momento que ele estava desesperado, que ele não conseguiu ver o mundo espiritual, agora ele chega para Eliseu, dizendo que ele tinha visto o lado físico, haviam soldados, ele viu o lado emocional, que era perigoso, que ele estava com muito medo, apavorado. Agora Eliseu tinha visto físico? Sim. Tinha visto com os olhos emocionais? Sim. Só que Eliseu também tinha acionado a visão espiritual. E a visão espiritual que Eliseu tinha acionado, o que Eliseu tinha visto? Um exército maior do que aquele de anjos. E agora Eliseu pede para que o Senhor abra os olhos daquele moço. E Eliseu ora. Olha a oração de Eliseu. Ora para que o Senhor abra os olhos espiritual. É isso que nós vamos fazer hoje. Essa oração de Eliseu. Essa é a oração que eu quero convidar você. No meio do aperto, aquele moço não conseguia visualizar espiritualmente, porque ele estava conectado com a visão física e emocional. Se você e eu, diante de uma situação de aperto da vida, nos conectarmos somente à visão física e emocional, nós vamos ficar apavorados. Apavorados. Porque você não vai encontrar solução.
porque realmente existia um exército para matar Eliseu, e isso deu medo. Então o fato existia. Então quando você olha com os olhos espirituais, quando você olha com os olhos emocionais, realmente existe o fato. Mas quando você olha com os olhos espirituais, você vê além. E os mesmos anjos que estavam ali para proteger Eliseu e o moço, é os mesmos anjos que o Senhor pode colocar para abrir os nossos olhos, amém? E aconteceu algo muito lindo. Os olhos daquele moço foram abertos, e ele pôde ver o que estava acontecendo no mundo espiritual, que eles não estavam sozinhos. É isso que você precisa enxergar hoje, além dos olhos físico e emocional. Quero convidar você a orar comigo agora. Aonde você está, fique em pé. Você que está me ouvindo também, aonde você está agora, se possível, fique em pé ou sentado, mas ore. Qual é a oração que nós vamos fazer? Abra os nossos olhos espirituais. Abra, Senhor. Abra a visão. E você vai colocar agora a situação que você está passando. Porque você está passando uma situação. Tem algo aí que você vem orando. Tem algo aí que você vem jejuando. Tem algo aí que você vem pedindo. Então a tua oração agora é: Senhor, abra os meus olhos espirituais. E se de repente tem alguém na tua casa que os olhos espirituais dessa pessoa precisam ser abertos, é hora de você clamar agora. Porque Eliseu, os olhos de Eliseu já estavam abertos. De repente os teus olhos já estão abertos, mas os olhos do teu esposo não estão abertos, da tua esposa não está aberto, dos teus filhos não estão abertos, do teu irmão, da tua irmã, do teu tio, do teu patrão. Às vezes é patrão, é do amigo, está fechado. E você vai pedir agora, amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora. Nós entendemos, Pai, que nós temos uma visão física. Nós entendemos, Pai, que nós temos uma visão emocional. E que nós agimos baseado nas nossas emoções, com aquilo que nós enxergamos com os olhos emocionais. Mas o Senhor nos fez lembrar hoje que também o Senhor nos deu olhos espirituais, e que nós precisamos olhar, ó Deus, assim como Eliseu, diante daquela guerra, diante daquela batalha, era busca, Senhor, pela vida de Eliseu. Eliseu estava prestes a morrer. Realmente existia uma situação, realmente existia um caso ali. Eu oro agora, em nome do Senhor Jesus. Eu oro agora, em nome de Jesus, que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Eu oro por você agora, que está aqui comigo, assistindo, ouvindo, e que está aqui também presente. Eu oro agora, para que os teus olhos espirituais se abram, diante da situação que você está vivendo, diante do caso que você está passando, que o Espírito Santo agora abra os teus olhos. Se é o teu esposo, se é a tua esposa, se é o teu noivo, se é o casamento, se é o pai, se é o irmão, se é a mãe, se é o patrão, se é o amigo, quem quer que seja, que precisa os olhos serem abertos, nós oramos agora para que os olhos sejam abertos, a começar pelos meus olhos, pelos olhos da pregadora. Pai, eu peço que o Senhor amplie a minha visão, abra a minha visão, e que o Senhor abra a visão dos teus filhos agora. Pai, que ainda essa semana os teus filhos possam enxergar, ainda hoje, Pai, nem que seja em sonho, visão, revelação, que os teus filhos possam ver o que está acontecendo, que os teus filhos possam entender, ó Deus amado, com os olhos espirituais. Amplie a nossa visão espiritual, e que possamos, ó Deus, agir não com os olhos físicos, como aquele moço de Eliseu agiu, mas com os nossos olhos, não só emocionais, mas com os nossos olhos espirituais, abertos, atentos e com discernimentos, em nome de Jesus. Amém, amém
Em nome de Jesus.